amores, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vim falar mais uma vez sobre o quê? Sobre livros. Sim, eu ainda estou pensando em temas que eu posso trazer aqui pro canal. Enquanto isso, eu vou falar sobre livros, porque se tem uma coisa que eu gosto, que eu amo falar, é livros. Falar sobre livros, discutir sobre livros, indicar livros. E, bom, é isso. Então hoje eu vim trazer os meus livros preferidos. Sim, os meus livros, não o meu livro preferido. Porque sempre que me fazem aquela pergunta, e qual é o seu livro preferido? Eu nunca sei responder só um. Nunca. Eu respondo 1, 2, 5, 6, por aí. Sim, eu tenho vários livros preferidos. Então hoje eu vim trazer aqueles livros que são os livros, assim, que aquecem meu coração e que de alguma maneira eles têm mais importância pra mim. Então eu vim mostrar eles e falar um pouquinho sobre eles. E eu espero que vocês gostem. Então vamos começar. Eu não é uma do que eu mais gosto pro que eu menos gosto, é só que eu fui pegando, fui botando aqui na pilha e é isso. Então vamos começar por essa obra divina. Sim, Orgulho e Preconceito, gente. Orgulho e Preconceito é uma obra. Ele é um romance de época escrito pela Jane Austen. Eu acho que Jane Austen, ela foi, se não... Ela foi a pioneira dos romances de época. E Orgulho e Preconceito conta a história da Elizabeth Bennet e do Sr. Darcy. Se passa em Londres e é basicamente um enemies to lovers. Eles ali no início, eles não se gostam, eles não se suportam. O Darcy, ele tem um probleminha ali com a família da Elizabeth, que eu não julgo, eu também teria, porque são chatos pra caramba. E é isso, eles não se gostam muito e vai todo desenrolar do romance até que eles se entendem, enfim. Final feliz, como um livro tem que ter. E eu amo ardentemente esse livro. Quem já leu vai entender a referência. Eu acho que todo bookstime deveria ler esse livro. Eu acho que a maioria já leu. Quem não leu tem que ler. E é isso, eu gosto muito desse livro. Eu indico muito pra todo mundo. Eu sempre tive contato com esse livro. Ele é o livro preferido da minha mãe. Minha mãe já leu há muito tempo. E eu demorei muito tempo a me render a ele. Eu fui ler esse livro em meados do ano passado. E quando eu li, pronto, ele se tornou meu livro favorito. É um dos meus livros favoritos e eu tenho 3 edições dele na minha estante, então eu amo demais Orgulho e Preconceito. Então vamos pro próximo. O próximo é Assim que Acaba. Eu já falei dele no vídeo passado. Sobre tatuagem, etc. Diferente de Orgulho e Preconceito, ele não é um livro que eu indico pra todo mundo. Porque ele é um livro com muito gatilho. Acho que quem conhece Colin Hoover sabe. Ele é um livro com muito gatilho. Esse daqui, por exemplo, ele tem gatilho de agressão física, psicológica, menção a estupro. E então eu não indico pra todo mundo. Mesmo assim, para mim, ele é um livro que mexeu muito comigo. Eu já li 2 vezes. Ele tá no plástico porque eu comprei recentemente e as 2 vezes que eu li foi no Kindle. Ele é, assim... Cara, ele é um livro que mexe muito comigo. Ele conta a história da Lily Bloom. Ela é uma jovem, não lembro a idade dela. E ela mora em Boston. Um dia ela tá em cima de um telhado de um prédio. Telhado não, né? Tá em cima de um prédio. E ela conhece um homem, o Riley. E eles começam a conversar. Ela se apaixona pelo Riley. E ao longo do livro a gente vai entendendo um pouco de como o relacionamento deles é abusivo e toda a saga da Lily pra ela meio que pra ela entender, né, aquilo tudo que ela tá passando e ela perceber que ela não merece passar por aquilo, que ela merece muito mais. Enfim, não vou falar muito pra não dar spoiler, mas é um livro assim, é um livro incrível. Eu não indico pra todo mundo por causa dos gatilhos, eu vou deixar os gatilhos escritos aqui. Mas quem não tiver problema, quem quiser se arriscar, gente, leiam porque é uma leitura maravilhosa. Eu sou apaixonada. E é isso, vamos pro próximo. O próximo, ele não é um livro de ficção, tá?
ele é um livro do meu cantor preferido, Lucas Silveira, da banda Fresno. Essa tatuagem aqui é uma frase dele. E aí o meu livro, um dos meus livros favoritos é esse, o nome é Eu Não Sei Lidar, que é basicamente um livro onde o Lucas, o vocalista da Fresno, ele conta sobre as músicas dele. O por trás das músicas, das composições, um pouco da história dele na Fresno, da história dele como compositor. E, gente, ele também é um livro que eu já li umas 2 ou 3 vezes, estou quase indo pra 4ª, porque o Lucas, ele é um escritor maravilhoso, um compositor maravilhoso. Ele tem outro livro que eu também gosto muito, mas esse daqui, ele é um livro que me toca muito, saber um pouco do que tá por trás de algumas das minhas músicas favoritas. E, putz, é assim, pra quem gosta da Fresno, pra quem já ouviu Fresno, pra quem gosta do Lucas, eu indico super, era um livro incrível. E eu vou passar pro próximo. O próximo, ele é um livro que muitas pessoas me perguntam por que esse é teu livro favorito? Porque eu geralmente gosto de livro de romance. E, gente, isso daqui é tudo menos romance. Mas, assim, esse livro mexeu tanto comigo, pirou tanto a minha cabeça quando eu comecei a ler, que ele simplesmente se tornou um dos meus livros favoritos, que é o Código da Vinci. Gente, ele narra a história do Robert. A história não, né? É uma saga ali do Robert. Ele... Como eu posso explicar? Vou ler um pouco da sinopse. Eu acho que muita gente conhece, né, um Código da Vinci, ou pelo livro ou pelo filme. Mas eu vou ler um pedacinho da sinopse pra vocês entenderem. Um assassinato dentro do Museu do Louvre, em Paris, traz à tona uma sinistra conspiração para revelar um segredo que foi protegido por uma sociedade secreta. Desde os tempos de Jesus Cristo, a vítima é o respeitado curador do museu, Jacques Sanier, um dos líderes dessa antiga fraternidade, o Priorado de Sião, que já teve membros como Leonardo da Vinci, Victor Hugo e Isaac Newton. Então, ele basicamente é um livro que ele começa com um assassinato dentro do Museu do Louvre. E o Jacques, que foi o homem que foi assassinado, ele fazia parte de uma sociedade secreta, o Priorado de Sião, que, se eu não me engano, existiu de verdade. E ele morre e ele deixa um monte de pistas, assim, pelo museu. Ele deixa um monte de pistas solta. É quando o Robert chega até ele. Ele basicamente deixa as pistas pro Robert e pra Sophie, que é a neta dele. E o Robert e ela, eles saem por Paris e Londres em busca dessas pistas pra revelar o segredo. E, assim, é um livro cheio de teoria, cheio de conspiração. E, caraca, mexeu muito comigo. Eu pirei, eu terminei esse livro aqui, eu corri pra internet pra pesquisar o que era real, o que não era real. Ele envolve, sim, assuntos religiosos, muita menção a Jesus Cristo, a Bíblia, ali misturado com obras do Leonardo da Vinci. Gente, eu acho incrível. É o único livro que eu li do Dan Brown, mas eu pretendo ler mais, porque eu acredito que se o Código da Vinci pirou minha cabeça desse jeito, eu acredito que outros livros vai acontecer a mesma coisa. Então é isso. Meu próximo livro favorito, eu também já mostrei aqui. Primeiro eu trouxe essa edição para falar um pouco da série em si, que é A Corte de Espinhos e Rosas. Ela é uma fantasia da Sarah J. Maas. E é outro livro que, assim, pira a minha cabeça. Gente, eu acho que talvez de todos os livros esse é o livro que mais mexe com a minha cabeça, porque é uma fantasia, então tem muita informação. A cada livro da série que eu terminava, que eu também já li 2 vezes a série, a cada livro que eu terminava eu ficava assim, caramba, pirando nas minhas teorias, o que vai acontecer no próximo. Ele conta a história da Feyre, uma humana que vai se aventurar na Terra dos Féricos. Então, ela vai pra lá, pra Prythian, eu não sei como é que fala o nome, porque em inglês eu sou péssima, mas ela vai lá
E ela... Bem, eu tô tentando falar sem dar muito spoiler, mas também acredito que todo mundo conhece a Kotá. Posso até trazer mais um pouco dele. Ela vai pra Prythian e conhece os Grãos Senhores e, enfim, a Kotá é uma fantasia que tem romance, mas que gira muito em torno de uma guerra, de um conflito. Então, basicamente, é tudo isso, essa jornada da Feyre de se redescobrir. Meu WhatsApp tocando. De se redescobrir e de se preparar, não só a Feyre, mas todos ao redor dela, para essa futura guerra que tá por vir, que é entre humanos e féricos. É uma leitura incrível, mas enfim, eu falei um pouco da saga, mas o meu livro preferido da saga não é Corte de Espinhos e Rosas. É Corte de Asas e Ruínas, que é até difícil de segurar ele porque ele é muito pesado. Ele tem, deixa eu ver, quase 700 páginas, 684 páginas. Ele é um livro muito grosso, tem algumas coisas marcadas aqui. Era pra eu ter marcado mais, só que eu tava sem post-it. E ele é o meu livro preferido da série porque 2, 4, agora 5 livros, né? Ele é o livro que tem o conflito em si. É aqui que a guerra acontece. O primeiro livro, como eu disse, é ali a Feyre se redescobrindo. Ela descobrindo um pouco sobre esse conflito que existe, que tá por vir. O segundo livro é basicamente todos eles se preparando para esse conflito, que é a guerra. E Corte de Asas e Ruínas, ele é a guerra em si. Gente, esse livro aqui, ele teve vezes de eu ter que parar, de ler um pouco, respirar e voltar a ler, porque ele me deixa assim em êxtase, ele me deixa... Eu choro lendo esse livro, né, que eu já li 2 vezes. Eu chorei, eu surtei, eu parava de ler e mandava mensagem para minhas amigas surtando, porque esse livro é incrível. Eu sou muito suspeita para falar de Kotá, porque é sem dúvidas a minha série de livros preferidos de fantasia. Então, assim, indico para todo mundo. Indico. E quem disser que não gosta de Kotá, o problema é seu. Me desculpa, o problema é seu. Não vem falar mal de Kotá aqui, porque eu simplesmente amo a Kotá. O meu último livro favorito, ele é tão meu favorito que eu tenho também 3 edições dele na minha estante. É Um Perfeito Cavaleiro, da série dos Bridgertons, da Julia Quinn. Eu acho que todo mundo já conhece, né? Porque a Netflix adaptou, virou série, então mês que vem vai estrear a segunda temporada, que fala sobre o Anthony Bridgerton, que é o segundo irmão. Esse daqui é o terceiro irmão. E é o meu preferido, como eu disse, eu tenho 3 edições. Eu tenho essa que é a edição original, aqui no Brasil. Eu tenho essa edição da Pop Chic, que acho linda. E tenho a edição de luxo, gente, que é a coisa mais lindinha do mundo. E é o meu preferido, é a história do Benedict, que é o terceiro irmão dos Bridgertons, Benedict Bridgerton e a Sophie Beckett. É basicamente assim, é meio que uma releitura de A Cinderela. Não uma releitura, mas lembra bastante a Cinderela, porque o Benedict se apaixona pela Sophie à primeira vista. A Sophie, ela tá usando uma máscara, e então ela foge quando dá meia-noite, porque ela tá escondida no baile. E ela acaba deixando a luva, que é a única pista que o Benedict tem sobre ela. E aí ele começa uma saga de ir atrás dela, né? Ele passa um bom tempo atrás dela, até que ele desiste, porque ele não tá conseguindo encontrar a Sophie. E, bom, passam-se uns anos e ele e a Sophie se reencontram, mas ele não lembra que a Sophie é a Sophie. O bichinho é cego. Tá, tudo bem, eu vou passar um paninho aqui, porque ela tava de máscara, né, quando ele a conheceu. Então, quando ele a reencontra, ele não lembra da Sophie. E então o livro basicamente é toda essa saga, né, do Benedict e da Sophie. Ela sabe quem é ele, mas ele não sabe quem é ela. Ele se apaixona por ela 2 vezes. E tem a questão a Sophie, ela é uma filha bastarda, ela é uma empregada. O Benedict, ele vem de uma família rica, muito conceituada em Londres, é um romance de época.
Então a gente sabe, né, como que é romance de época. Ele vem dessa família muito conceituada, que é os Bridgertons, uma sociedade muito rígida, que meio que não aceitaria que ele, um homem rico de posses, porque, né, ele tem posses, o irmão dele é um visconde, enfim, se casasse com uma empregada. É quando o Benedict pede pra Sophie ser amante dele. É toda a problemática do livro. Tem muita gente que não gosta por causa disso, mas eu amo esse livro, porque o Benedict dos Bridgertons, ele é... Tá dando a Chique Luz ali, mas enfim. Dos Bridgertons, ele é o meu irmão favorito, sou apaixonada por ele. E é por isso. Esse é também um dos meus livros preferidos. Todos esses são os meus livros preferidos. Eu nem sei quantos eu mostrei, se foram 5, 6 por aí. Mas quem quiser que eu traga mais um pouco sobre algum deles, é só falar, ou de algum livro que vocês gostem, é só deixar nos comentários resenha de algum livro que eu trago aqui pra vocês. Também me sugerir tema de livro, que eu tô começando aqui no YouTube agora, então é tudo um pouco novo pra mim. E é isso, eu espero que vocês gostem e até o próximo vídeo.